O verbo haver é o cara que faz o coração bater mais forte. E você vai sair deste vídeo hoje dominando o uso do verbo haver. Bom, eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa. Peço a você que já aqui me siga neste canal, se inscreva no canal, curta este vídeo, deixa aquele like e também faça um comentário, né? É muito importante que você também comente aqui neste vídeo. Mas vamos ao que interessa. Vamos dominar aqui o verbo haver na tela. Turma, é o seguinte. Encontrou o verbo haver. Esse meu verbo haver é utilizado no sentido. Ó, no sentido de existir. Não só de existir, tá? Mas basicamente sentido de existir, ocorrer e acontecer. Encontrou o verbo haver, vamos lá, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. O verbo haver, ele vai ser considerado um verbo impessoal. Professor, e o que é um verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele cara que não admite as pessoas no discurso. Quais são as pessoas? Eu, tu, ele. Por exemplo, o verbo amar. O verbo amar é um verbo pessoal. Eu amo, tu amas, ele ama. Isso é pessoal. Geralmente, verbos impessoais são aqueles que denotam fenômenos naturais, como chover, nevar, ventar. Eu não vou dizer eu chuto, chove. Pois é, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele vai ser considerado verbo impessoal. E se ele é verbo impessoal, obrigatoriamente deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Essa é a regra, tá? Se ele é verbo impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. Se perguntarem quem é o sujeito desse verbo impessoal, o nome desse sujeito é chamado de sujeito inexistente. Eu chamo de sujeito inexistente ou conhecido como oração sem sujeito. Bom, vamos exemplificar para que fique mais claro, tá bom? Eu digo para você que sempre houveram sempre houveram problemas ambientais no Brasil. Esta redação está correta? Sempre houveram problemas ambientais no Brasil. É o verbo haver. Tá vendo? O verbo haver tem que fazer o coração bater mais forte. Encontrou na hora da prova. O verbo haver... Nossa, professor. O que é que faz o seu coração bater mais forte? É o que, o se e o haver. Nós vamos falar aqui, né? Sobre o que, o se e o haver para a sua prova. Você vai fazer a prova dos Correios. Você vai acertar esses três caras. O verbo haver vai cair na sua prova, tá? Então, sempre houveram problemas? Não, turma. O correto é sempre houve, porque o verbo haver está no sentido de existir. Então aqui eu tenho o verbo haver, ó, vou até apagar esse rã aqui. O correto é dizer que sempre houve. O sujeito é um sujeito inexistente. O verbo é transitivo direto. Problemas ambientais, objeto direto. Professor, e esse sempre? Sempre a adjunta adverbial de tempo. No Brasil, a adjunta adverbial de lugar. Legal. Então, preste atenção. O verbo haver, ele sempre vai ser verbo transitivo direto. O verbo haver, lógico, no sentido de existir. Sempre vai ser VTD. Agora, e se eu resolver substituir o meu verbo haver pelo verbo existir? Como é que ficaria essa redação? Sempre existe. Tiram problemas. Porque agora problemas ambientais passa a ser o sujeito
do verbo existir, que é verbo intransitivo. Problemas existiram. Problemas existiram. Tá? Então, o verbo haver vai ficar no singular. Na hora que eu substituo o verbo haver pelo verbo existir, eu preciso observar a correta concordância. A gente vai comentar muito sobre isso nas questões da IBFC, tá bom? Mas antes disso, só quero também deixar anotado aqui no seu caderno a dupla. O verbo haver e o verbo fazer. Esses dois verbos indicando tempo decorrido. Encontrou esses dois verbos indicando tempo decorrido, eles vão ser considerados verbos impessoais. E se são verbos impessoais, precisam permanecer lá na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, o certo aqui é dizer o quê? Ó, há dias, faz dias, tá? Há dias, faz dias. Professor, posso dizer há dias atrás? Não, porque isso é um pleonasmo vicioso. O pleonasmo ele é considerado vicioso quando a repetição é desnecessária. Então você vai dizer ou há dias, ou você diria dias atrás. Há dias atrás não pode. Ou é uma forma, ou é outra. Porque você não, senão você vai ter um pleonasmo vicioso, uma repetição desnecessária. Ficaria igual um subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora. Ou aquele que fala assim: "Ô Lucas, que surpresa inesperada". Ué, mas se é surpresa, ela é inesperada, né? Então, como é que é a surpresa? Que surpresa inesperada? Essa é surpresa inesperada, tá? Ah, um outro detalhe aqui importante. O verbo ter. O verbo ter, nós só podemos usá-lo para a ideia de posse. Porque tem menino que fala assim: "Ah, professor, mas tem tempo que eu não estudo". Tem tempo não. Faz tempo. O verbo ter é para posse. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho aqui comigo os melhores alunos. Os melhores estão aqui, ó. Eu tenho os melhores comigo neste canal. Tá vendo? Aí eu usei o verbo ter corretamente. O verbo ter apenas para a ideia de posse. Quer ver um outro caso interessante? Aquele, quando você vai ao banheiro, né? Aí o menino. Que quando a pessoa do outro lado fala, tem gente, tô cagando. Não, filho, não. Tem gente não. Você vai dizer assim, ó. Ah, gente, estou ocupado, né? Vamos falar corretamente. Nossa, pessoa, gente, há alguém. Use o verbo haver. O verbo ter para posse, para indicar a existência, a língua portuguesa nos oferece outros verbos. O verbo haver, o verbo existir. Então eu não posso dizer tem gente. Não. Há alguém, há gente. Tá bom? O verbo ter é só para a ideia da posse. Boa, meu pro. Vamos lá, vamos para a questão. Questão número 1. Vou começando sempre com uma questão mais fácil e aí nós vamos aumentando o nível gradativamente. Questão 1. Há sempre uma outra autoridade. Ó, o verbo haver está no sentido de existir? Está. Se o verbo haver está no sentido de existir, o sujeito aqui é um sujeito inexistente. Há sempre outra autoridade. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Outra autoridade, objeto direto. Tá. O emprego do singular da forma verbal em destaque deve ser aqui. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele é verbo o quê? Impessoal. Por isso que ele fica no singular. Então, letra A. A impessoalidade do verbo haver no contexto? Sim. O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal e precisa ficar no singular. Boa, meu pro. 2. Completa a lacuna aqui comigo, ó. Muitas pessoas no bar. Havia ou haviam? Havia no singular. Aqui, ó, você tem o verbo haver, no sentido de existir. O sujeito é inexistente, aí ele tem que ficar no singular. O verbo aqui é transitivo direto. Muitas pessoas, objeto direto. Galera, eu trouxe questão antiga da IBFC
E trouxe questão também recente. Eu trouxe, ó, essa aqui é antiga, 2013. Mas eu trouxe questão 2024 também. Isso daí para mostrar que não muda. Você vai ver que é basicamente o mesmo estilo de cobrança. Pelo menos nesse assunto aqui, tá bom? Então, havia o quê? Muitas pessoas. Ah, e se eu quisesse trocar o verbo haver aqui pelo verbo existir? Como é que ficaria a minha redação? Existiam muitas pessoas. Porque aí, ó, muitas pessoas vai passar a ser sujeito do verbo existir. Tem que concordar. Verbo existir intransitivo, tá? Então, havia muitas pessoas no bar quando eu cheguei, mas não. Se for verbo haver, vai ficar no singular. Havia mesas. Se for verbo existir, mas não existiam mesas para todos, ó. Porque mesas aqui passa a ser o sujeito. Professor, eu posso falar assim, não tinha mesas? Não, porque o verbo ter é só para a ideia da posse. Aqui nós temos um valor existencial. Então, não existiam mesas. Boa, meu pro. Qual a resposta correta aí dentro? Letra. Ó, havia e existiam. Letra A. Legal. Vamos lá para a questão número 3. Assinale a opção cuja concordância verbal seja equivalente à que aparece em faz 8 meses. Ó, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Faz 8 meses. Poderia até usar aqui, ó. Há 8 meses. Tá? Então, vamos procurar aqui um verbo impessoal, mostrando o verbo no singular e por ser também uma indicação de tempo decorrido. Letra A. Ao longo da vida, fazemos muitas coisas de que nós fazemos, né? Concordando aqui perfeitamente. Esse aqui é pessoal. B. Todos haviam chegado cedo. Esse havia aqui, turma, é da locução verbal. Todos, e aí tá no sentido de ter, ó. Todos tinham chegado cedo. Todos aqui é o sujeito, ó. Todos tinham chegado cedo, tá? C. Havia pessoas demais na festa. Ó, o verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. O sujeito aqui é um sujeito inexistente. O verbo é transitivo direto, ó, porque está no sentido de existir. Pessoas demais, objeto direto. Parece que esta é a nossa resposta, né? Vou marcar aqui a letra C. Vamos confirmar? D. Todos se fizeram, ó, todos aqui é sujeito. Todos fizeram presentes. E letra E, a mãe faz tudo o que ela quer. Ó. A mãe é o sujeito. A mãe faz tudo o que ela quer. Então, a alternativa correta aí da minha questão 3 é a letra C. Contem para mim se está tudo bem para você. Você viu que lá o verbo fazer aqui em faz 8 meses, ele é um verbo impessoal. O sujeito é um sujeito inexistente. A alternativa que apresenta um sujeito inexistente também está na letra C. Questão 4. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá, vamos completar lacunas aí dentro, turma. Beleza, ele falou assim, ó. Já, e aí? Ó, só que agora ele vai completar ali com o verbo ser. Já era ou eram 2 horas? Tem que concordar, já eram 2 horas, ok, ó. Porque 2 horas eram, concordância. É como se fosse o são, ó. Eu vou falar, já é 2 horas ou já são 2 horas? Já são 2 horas. Mesma coisa aqui, ó. Já eram 2 horas. Aí, eu já vou marcando errado aqui na letra A, na letra C e na letra E. Beleza. Então, já eram 2 horas quando ele chegou. E viu que ainda havia, a verba haver no sentido de existir, ó. Havia panelas quentes no fogão. O verbo haver aqui, o sujeito é inexistente. O verbo é transitivo direto. Panelas quentes, objeto direto. Beleza. Vou marcar errado aqui na letra D. Ó, como já temos a resposta. A resposta é a letra B. Vamos confirmar? Ó, no fogão. Aí depois, fazia 2 anos, singular, né? Porque faz 2 anos, há 2 anos, tempo decorrido aqui, ó. Aí fica no singular, nada de colocar faziam, professor. Não, fazia 2 anos, porque indica um tempo que é decorrido aí dentro. Então, fazia 2 anos, há 2 anos, havia 2 anos. Então, fazia 2 anos que não havia se casado, que havia se casado e nunca houve atrasos. Porque agora você tem o verbo haver no sentido de existir, sujeito
inexistente. O verbo é transitivo direto. Atrasos, objeto direto. Você tá vendo? Você está gostando dessa nossa aula? Não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativa aquele sininho das notificações, tem que ativar o sininho, né? E aqui o objetivo deste encontro hoje, para falar do verbo haver, é fazer com que você internalize. Por isso que eu escolhi 10 questões para este verbo haver, tá bom? Neste vídeo aqui. Questão número 4, letra B, vamos à questão 5. Observe o excerto. Um potente exército de vikings dinamarqueses deu início a uma guerra. Note que o núcleo do sujeito exército incide sobre o verbo deu. Sim, o exército deu início. Exército deu início. Mantendo-se no singular. Isso é um exemplo de sintaxe de concordância, que se preocupa com a perfeita harmonização das palavras dentro de um período. Tá bom. A concordância é isso, né? A concordância é o acordo entre o sujeito e o verbo. Eles precisam entrar em acordo. A concordância verbal é a harmonia entre o sujeito e o verbo da oração. Beleza? Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. Tá bom. Inúmeros clãs vikings têm sido estudados atualmente, ó. Tem aqui com acento circunflexo, ó. Inúmeros é o sujeito e eu tenho que usar acento circunflexo. No singular, ele tem. No plural, eles têm, tá? Então, no plural, eu uso o acento circunflexo. No singular, eu não uso acento. O acento ali é só para diferenciar o singular do plural. O item A, o item 1, melhor dizendo, é o item errado. Faltou o emprego desse acento. 2. Deve haver várias máscaras mortuárias nos cemitérios. Para comentar com você sobre esse caso aqui, o que eu quero? Vem cá, porque nós vamos pegar um outro exemplo aqui. Pode até ser esse mesmo exemplo aí, deve haver várias máscaras. Pode até ser esse mesmo exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui que você tem uma locução verbal? O que vocês vão fazer? Esquece um pouco a língua portuguesa, vou até colocar minha caneta aqui. E vamos pensar na nossa vida. Pensa no seu vizinho. Pensou? Pensa nele. O seu vizinho, e você sabe que esta é uma realidade, eu só espero que você não seja o vizinho. O seu vizinho, ele passa por você, né? Por exemplo, acordou, aí você sai na rua, ou você mora em prédio, você vai lá no elevador, e seu vizinho olha pra você. Ele olha pra você, e ele não fala com você, ele não dá nem bom dia. Não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite, fala nada. O que você faz? Ô, professor, eu dou graças a Deus. Beleza. Diga se não é verdade, se isso não acontece. O vizinho olha pra você, ele não fala com você. E você, professor, eu não falo com ele. Nossa, eu dou graças a Deus porque ele não falou comigo. Eu não quero falar com ele. Eu viro a cara também, professor. Professor, eu falo. Então, peraí, segura aí. Você fala com ele, né? Então, beleza. Então, você deve ser o vizinho. Mas aí tem, no outro dia, o vizinho do nada, o seu vizinho resolve falar com você. Ele resolve te dar bom dia. Ele fala assim, ó, bom dia, vizinho. O que é que você faz? Você responde. Ela não é desse jeito na vida. Seu vizinho fala assim, bom dia, vizinho. Aí você, tá no ser mal educado, você, bom dia. É a regra do vizinho. Se o vizinho fala comigo, eu falo com ele. Se o vizinho não fala, eu dou graças a Deus. Eu também não vou falar com ele. É desse jeito. Na língua portuguesa não é diferente. Olha só o exemplo aqui, ó. Deve haver várias máscaras mortuárias nos cemitérios. É uma locução verbal. Vamos anotar aqui, ó. Deve haver. Locução verbal. Olhando para minha locução verbal, qual é o verbo principal? O último verbo. Turma, dentro de uma locução verbal, sempre o último verbo é considerado o verbo principal. Então, o verbo principal aqui, ó, é o verbo haver. E os demais verbos são verbos auxiliares. O verbo haver, ele está no sentido de existir, não está? Se o verbo haver está no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Se o verbo principal, que é o verbo haver, é impessoal, o vizinho é o quê?
Se o vizinho não fala comigo, eu não falo com ele, professor. Tá vendo? Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar também é impessoal. Tá? Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar também vai ser impessoal. E aí tem que ficar como? Na terceira pessoa do singular. Essa quer dizer que está perfeita, porque aí você tem um sujeito inexistente. Nossa, professor, eu não entendi. Tá bom, vem cá. Olha só. Eu digo para você que pode haver reuniões. Pode haver reuniões. Pode ser? É minha locução verbal, pode haver. Locução verbal. Quem é o verbo principal? Dentro da locução verbal, sempre o último verbo é o verbo principal e os demais verbos serão verbos auxiliares. Beleza, olhando para essa minha locução verbal, veja que o verbo principal, que é o verbo haver, está no sentido de existir. Isso significa que ele é impessoal. Se o verbo principal é impessoal, o vizinho também vai ser impessoal. Ó, o sujeito aqui é um sujeito inexistente, tá? A minha locução verbal vai ser transitiva direta, reuniões, objeto direto. Pode haver alguma coisa. Aí, se o verbo principal é impessoal, o vizinho também é impessoal e fica todo mundo no singular. Agora, se eu resolvo trocar o verbo haver pelo verbo existir aqui, ó. Pode existir reuniões. Aqui é o seguinte, em minha locução verbal, quem é o verbo principal dentro da locução verbal é sempre o último verbo, é principal, e os demais verbos são verbos auxiliares. Esse verbo principal é o verbo existir, ele é verbo pessoal. Lembra que se o vizinho fala comigo, eu também falo com ele. Aí o pode aqui, ó, vai ser um verbo pessoal também. Aí, turma, é o seguinte, tá vendo que na hora que eu troco o verbo haver pelo verbo existir, o que era o objeto direto passa a ser sujeito. Reuniões aqui, ó, passa a ser o nosso sujeito. Sujeito no plural, o verbo. Só que aí a concordância é feita no verbo auxiliar. O verbo também tem que ir para o plural. Por isso que podem existir reuniões. Na ideia de que reuniões podem existir, tá? Reuniões podem existir. Volta aqui comigo. Bora lá. Então, aqui, ó, várias máscaras, objeto direto, tá? Ah, lembrando que o verbo existir aqui é verbo intransitivo, beleza? Então, aqui na locução verbal VTD, deve haver o que? Várias máscaras, objeto direto. Agora, se eu trocar o verbo haver pelo verbo existir, como é que ficaria? Devem existir várias máscaras. Devem existir várias máscaras, tá bom? 3. Perto de 2/3 da vida dos vikings foram perdidos em disputa de terras. Perfeito. Quando você tiver essas expressões aqui, ó, perto de, cerca de, mais de, menos de, você vai concordar com a expressão que vem a seguir, com o numeral a seguir, tá vendo? Então, 2/3 foram perdidos, tá? Por exemplo, mais de um aluno curtiu a aula. Singular, eu não vou colocar no plural. Mais de um aluno curtiu a aula, professor. Não. Professor, mas é mais de um. Faz uma conta matemática para ver se eu não pego cara de menino e esfrego lá no muro chapiscado, porque o professor é desses. Nossa, professor, pelo amor de Deus, para com isso. Não, tá bom, então. Vou me recompor. Tá vendo? Quando você tiver mais de, menos de, você vai concordar com o numeral que vem a seguir. Só seria plural se tivesse mais de 2 alunos curtiram a aula. Oh, coisa boa. Ó, mais de 2 alunos curtiram a nossa... E deixa a sua curtida aqui, deixa o like aí, por favor, hein? Tá vendo, ó? Mais de 2 alunos curtiram no plural. Se for um, fica singular. Mais de um curtiu. Beleza. Então, estão certos aqui, ó. 2 e 3. Gabarito, letra C. Questão 5, letra C. Vamos para a questão 6. Ó, agora você começou a entender bem o que eu quis trazer para você.
Questão de 2024, hein? Deve haver ou devem haver? Deve haver, no singular. Ó. Deve haver. Pessoal, a concordância, turma, ela é feita no verbo auxiliar. A concordância ela não é feita no verbo principal, né? O verbo principal, o verbo haver, está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Então ele é o verbo impessoal e toda a locução passa a ser impessoal. Ó. Não é a letra A, não é a letra C. Beleza. Então deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas, ó, posso usar o verbo ter aqui, mas tem pessoas? Não. O verbo ter é apenas para a ideia da posse. Aqui tem uma ideia de existências. Eu posso dizer que, mas há pessoas. Tem essa resposta aí? Não, não tem verbo haver. Mas se eu trocar pelo verbo existir, eu tenho que concordar. Mas existem pessoas, né? Porque aí o verbo haver é impessoal, fica no singular. Se eu troco pelo verbo existir, eu tenho que observar a concordância. Pessoas existem. Beleza. Então, vou marcando errado aqui na letra D. Ficamos entre letra B e letra E. Agora, hesitam com H, né? Letra B é a sua resposta correta. Letra E errada, tá? Ó, há pessoas que hesitam no momento de diminuir seu uso. Legal, questão 6, letra B. Vamos à questão número 7. Assinar a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. E aí, turma, deve haver ou devem haver muitos candidatos? Singular. Deve haver. Porque você tem o verbo haver. Se o vizinho é impessoal, se o vizinho não fala com você, professor, eu também não falo com ele. Pois é. Tá vendo? O sujeito aqui é inexistente. E aí fica no singular. Se eu trocasse o verbo haver pelo verbo existir, como é que ficaria a questão aqui? Devem existir muitos. Tá vendo? Aí o verbo existir, ele vai exigir a concordância. Muitos candidatos, né? Tá vendo aí, ó? Muitos candidatos, esse é o meu sujeito agora. Muitos candidatos devem existir, porque aí o verbo existir é pessoal. Aqui nesse exemplo, muitos candidatos atuam como objeto direto, tá bom? E depois, o verbo fazer indicando o tempo decorrido é faz e não fazem. Faz 2 anos. Legal. Resposta letra A, né? Deve haver e faz. Boa. Vamos para a questão número 8. Ó. Questão 7. E a questão 7 é a questão antiga, né? 2011. Letra A. Questão 8. Considere as orações. Ó. Devem haver muitos candidatos? Tá igualzinho a questão anterior, né? Devem haver, não. É deve haver. Só seria no plural devem se no lugar de haver fosse existir. Aí eu teria devem existir muitos candidatos. Tá bom? 2. Ontem já haviam saído. Essa aqui é maldosa. Porque na hora da prova eu já comentei com você em outro vídeo aqui. Vocês querem encontrar sujeito, verbo e complemento. Ou olhou para o verbo haver, você não quer nem analisar, já quer falar que o verbo haver é impessoal. Mas olha a sacanagem aqui. Aqui você tem os ônibus atuando como sujeito. Os ônibus já. O verbo haver está no sentido de ter. Já tinham saído. Isso mostra que esse item está certo. O item A está errado, o item 1 está errado, o 2 está certo. Os ônibus já tinham saído. Uma locução verbal. A gente só analisa o verbo haver como impessoal, né? Se impessoal ou não, se ele for o verbo principal, o último verbo da locução. Aquele é verbo auxiliar, né? E aí quem manda sempre é o verbo principal. O verbo sair, ele é pessoal. Então, o auxiliar é pessoal também, né? A regra do vizinho aqui claramente para nós. Beleza. 3. A maioria dos jovens que terminam o ensino médio apresenta dificuldade na interpretação de textos. Quem é que apresenta dificuldade na interpretação de textos? A maioria dos jovens. Aqui nós temos uma regra do sujeito partitivo. Esse é um sujeito partitivo. Maioria, minoria. Aí quando você tiver essas expressões ali, ó, maioria, minoria, seguido de um plural, que é o que acontece aqui, ó. Você tem o núcleo maioria, aí eu posso dizer que a maioria apresenta, ou poderia concordar com jovens também, não tem problema. A maioria dos jovens apresentam. As duas redações aí são corretas, não vejo problema.
o item certo, tá? Então, estão certos aqui 2 e 3, gabarito ou letra C. Legal, pro. Vamos à questão número 9. Considere as orações abaixo. Essa daqui eu trouxe porque nós vamos ter um momento aqui também para conversar sobre o si, né? Lembra? O que é que faz... Comenta comigo aqui embaixo, vai. O que é que faz o seu coração bater mais forte? Hã? É o que? O si e o ave, né? Comenta aqui comigo. O que faz o seu coraçãozinho bater mais forte? O meu é o que, o si e o ave. E aqui eu tenho o si, ó. Deve-se calcular os custos. A gente vai ter que pegar um momento aí para falar desse si, né? Ó, devem calcular. Quem calcula, calcula algo. Os custos, com precisão, objeto direto. Mas tá vendo que ele acrescenta o si, junta um VTD, junta essa locução verbal que é transitiva direta? Automaticamente o objeto direto vira sujeito e esse si vai ser chamado de PA, partícula passivadora. Se o meu sujeito, os custos, é um sujeito no plural, o verbo também tem que concordar no plural. O item 1 tá certo. O item 2 trata-se de cálculos complicados. Quem é que trata? Alguém. O verbo tratar aqui, ó, é verbo transitivo indireto, de cálculos complicados, objeto indireto. Quando você acrescenta o si junto a um verbo transitivo indireto, esse si vai ser classificado como um índice de indeterminação do sujeito. E aí, se o si é índice de determinação do sujeito, o verbo tem que ficar como? No singular. Então, não é tratam-se, é trata-se, tá? Fica no singular, aí tá errado. Se o si, presta atenção, se o si é índice de determinação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. E 3, devem haver problemas. Não, é uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal, certo? É dizer o quê? Deve haver problemas. A concordância está correta somente em 1, letra A, né? Os custos devem ser calculados. Os custos devem ser calculados, tá? Então, questão 9, letra A. E questão 10 aqui, considere as orações abaixo. A maioria das pessoas que trabalham na empresa está satisfeita. Quem é que está satisfeita? A maioria das pessoas. Esse é um caso de sujeito partitivo, né? Sempre que for uma parte, maioria, minoria, palavra parte, eu posso concordar com a palavra maioria, a maioria está satisfeita. Eu poderia concordar com pessoas. A maioria das pessoas, poderia dizer aqui que elas estão satisfeitas, tá? Essa é uma redação também aí correta. Legal. 2. Devem haver outros meios. Não, né? Você já tá careca de saber que é deve haver outros meios. Ó, uma locução verbal aqui, ó. Deve haver outros meios. Verbo é transitivo direto, outros meios, objeto direto. Então, o item 2 errado. Está correto somente aquilo que é apresentado no item 1. Somente em 1 é o que está correto. Beleza, turma? É isso. Ó, eu vou deixar aqui anotado também o meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, corra lá agora mesmo. É o lucaslemos.pro, tá? Me siga também lá no Instagram, lucaslemos.pro. Eu tô lá também para ajudar você e eu quero realmente fazer com que você entenda. Eu quero fazer você acertar as 15 questões na prova dos Correios. E é por isso que eu estou trazendo para vocês aqui este curso gratuitamente aqui no YouTube, de forma gratuita. E eu estou entregando para você algo que vale muito, tá? Algo que tem um valor muito grande. Por isso que eu peço a você em troca apenas o quê? Que me ajude a divulgar este meu trabalho, tá? Então, se você está gostando deste nosso curso, quer que eu dê continuidade a ele, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de concursos que você participa, né? Nos grupos de WhatsApp, compartilhe também lá no seu Instagram, pode me marcar também no Instagram, lá no lucaslemos.pro, tá bom? Isso muito vai me ajudar. E claro, deixa a sua curtida aqui, se inscreva no canal, faça um comentário, ative o sininho das notificações, né? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado. Continue nos acompanhando porque nós temos muito conteúdo ainda aqui para estudar para o concurso dos Correios. Fique com Deus. Um abraço do Lucas Lemos. Ponto Pro.